Olá! Compensa trabalhar com variação de seção na obra? Ou seja, fazer vigas de seção diferente, pilares de seção diferente, ou compensa padronizar a obra ao máximo? Porque ambos têm vantagens e desvantagens, vai depender da obra e tem uma maneira de escolher o ideal, que é o que eu vou analisar nesse vídeo. Primeira questão, então. Se a gente pensar em otimizar ao máximo, então, eu pego uma seção e penso, cada viga dessa obra, passo na primeira viga e penso, qual que é a seção ideal para essa viga? Coloco essa primeira seção ideal na primeira viga. Daí a segunda, uma seção diferente, eu otimizo cada seção de cada viga especialmente. Isso vai gerar uma dor de cabeça gigante na obra, porque na obra eu vou ter, sabe, viga de 30, viga de 35, viga de 40, viga de 45, viga de 50, tudo misturado e vai acabar dificultando a execução, ok? Por outro lado, se eu for padronizar, vamos imaginar que a pior viga tem que ter 50 de altura. Aí eu vou fazer a obra inteira de 50 e as vigas que passam de 30. Vou jogar concreto fora nelas? Vou jogar aço fora por ter uma armadura mínima maior? Também não compensa. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio e como otimizar isso aqui. Primeira questão, então, vamos ver as vantagens e desvantagens de cada sistema. Vantagem de padronizar número 1. Eu aproveito e otimizo as formas. Muitas vezes o engenheiro vai pensar só no aço que vai gastar, ou no aço e no concreto que vai gastar, porque é o que o software dele gera de dados, mas ele não analisa as formas. E mesmo que o software dê o resultado das formas, uma questão que o software não vai dar é reaproveitamento de formas. Então, se eu tenho todas as vigas de um andar de 40, no próximo andar seria ideal ter 40 também. Assim, eu posso aproveitar a mesma forma. Entendido? Tá? E se todas as vigas são assim, eu acabo otimizando mais porque eu quero pegar uma forma de 40, ok? Todas as formas são de 40, é fácil, entendido? Então a gente consegue otimizar muito mais os pilares e as vigas da obra, aproveitar bem mais as formas, se tiver uma seção constante. Agora, próxima vantagem, otimiza as percas de estribos. Como assim? Bom, a gente minimiza, né, perdas de estribos se todos os estribos têm a mesma seção, além de facilitar a montagem. Como assim? Bom, vamos imaginar que minha obra padrão, os estribos têm, sei lá, 10 por 35. E todos os estribos vai ser cortado de 3,50, tipo, com uma barra de 1,9 m, 1,10 m. O que vai acontecer é assim, o ferreiro vai chegar, vai cortar um monte de ferro de 1,10 m e dobrar estribo. Okay? Ele não precisa se preocupar, na primeira viga quantos estribos vai gastar. Não, ele vai chegar para montar, eu vou montar vigas hoje, ok? Ele vai lá e gasta umas 3 horas fazendo estribo de viga, ok? E depois ele vai montar a viga 1, ele vai pegar o estribo de viga, montar a viga 2, pegar o mesmo estribo e vai montando. Quando acabar os estribos, ele não vai ter retalho nenhum ali, ele faz mais estribos da mesma seção padrão, ok? Não vai ter risco de sobrar estribo de seção diferente. Sobrou um estribo para viga de 60 e não tem mais viga de 60 na obra. Não vai acontecer isso porque tem um padrão. Entendido? Então a gente consegue reaproveitar melhor e otimizar melhor a armadura dessa viga. Próximo, se eu vou ter uma seção padrão na obra, eu posso otimizar minha seção padrão. Tem um vídeo meu do canal sobre como otimizar a seção de uma viga, ok? Qual que é a seção da viga ideal no caso, mas a questão é, se eu escolher adequadamente a seção de uma viga, eu posso economizar muito na obra, ok? E daí compensa muito mais eu fazer uma análise qual que é a seção ideal, se eu vou usar 500 metros de uma viga. Agora, se vai ser 6 metros, não compensa tanto, né? Tá. Próxima questão que a gente vai ter. O forro tem altura constante. Chega-se na obra, qual que vai ser a altura que vai ser feito o forro? Bom, mede do piso até a base da viga. Se todas as vigas até o piso dá 2,60 metros, beleza, o forro vai ficar entre 2,50 e 2,55. Digamos que vai ficar em 2,53, tá? Então se criou o padrão, o forro vai ficar na altura de 2,53. Tranquilo, ok? Todo forro vai ficar em 2,53. Agora, se eu tenho viga de 30, misturar com viga de 40, misturar com viga de 60, eu vou fazer o forro baseado na viga de 60 e perder 20 centímetros de forro na obra inteira, ou se pé direito 20 centímetros menor, ou eu vou fazer uma parte do forro vai ficar a 2,53, outra parte do forro vai ficar a 2,33 e daí vai ter uma variação de altura de forro. Qual que é a escolha? De qualquer maneira, é uma escolha que não é ideal fazer. E próxima questão, se eu tenho viga apoiada em viga, que não é uma coisa ideal, mas pode acontecer num projeto mais complexo, se eu tenho uma viga que apoia em outra viga, mesmo sabendo que tem um custo adicional disso, se for de seção constante,
eu não preciso de armadura de suspensão, eu só calculo a viga apoiada pela cortante total sem fazer a minoração de estar apoiada em pilar e pronto, ok? Então, tudo isso é vantagens para trabalhar com seção padrão. Agora, e as desvantagens de trabalhar com seção padrão? Número 1, se a arquitetura for complexa, dificulta. Tá? Se for um galpão, não tem motivo. Digamos, o vão entre os pilares é tudo 5 metros, beleza, toda a mesma seção. Agora, se eu estou falando de um sobrado complexo, um prédio complexo e tudo mais, muitas vezes vai ter um lugar da obra que vai ter um vão de 8 metros. Daí eu vou pegar e calcular uma viga para vencer vão de 8 metros e usar na obra inteira uma viga que vence vão de 8 metros, o custo de material vai lá para cima. Ok? Então, se eu tenho vãos variáveis, ou se eu tenho pé de jeito variável, se eu tenho cargas variáveis na obra, não compensa trabalhar com seção constante. Tá? Próxima questão. Dificulta cruzamentos de vigas. Eu tenho uma viga de 50 passando e eu tenho outra viga de 50 passando. A ferragem delas, qual que vai dobrar, qual que vai manter? Acaba sendo complicação na obra quando tem duas vigas se cruzando e as duas têm a mesma altura. Porque eu tenho que dobrar o negativo, tenho que dobrar o positivo, tenho que verificar. E é uma dor de cabeça pesada para passar toda essa armadura. Próximo. Pode gerar, principalmente se o arquitetônico for complexo, competição de rigidez. Isso vai acontecer primeiro. Para vigas acontece o arquitetônico complexo. Digamos que eu tenho duas vigas, sei lá, 4 metros uma da outra, mas aqui eu tenho, sei lá, 1 metro de vão entre duas vigas. Eu não tenho padronização e daí muitas vezes as vigas não estão competindo por carga, ok? E se eu tiver vigas, as duas têm inércia pesada, apesar de uma não precisar porque tem uma outra viga do lado, o que vai acontecer é que muitas vezes vai gerar positivo no apoio, vai gerar outros problemas da obra, porque não tem uma inércia condizente ao vão, ok? E em prédios isso acontece igualmente, só que nos pilares. Como assim? Eu criei meu pilar padrão da minha obra, ele é de 20 por 50, deu um prédio lá de 8 andares. Ok, mas tem pilar que vai pegar uma carga de 50 toneladas. E tem pilar que vai pegar 150 toneladas. Se eu faço a mesma seção desses dois pilares, o pilar de 50 vai tentar pegar a carga que era para outro pilar. E daí vai gerar uma estrutura meio que fora do padrão. Ok? Porque o pilar de alta rigidez, mas baixa carga, vai absorver carga de outros elementos que não era para ele absorver carga. Ok? Então se eu padronizar a seção de pilares assim, não vou ter uma obra adequada. Ok? Próximo. Se eu não escolher uma seção ideal, ou seja, se eu não escolher uma seção adequada de pilar, se eu não escolher uma seção adequada de viga, eu joguei fora aquela otimização, ok? Por exemplo, a seção de 14 por 40 é excelente para vigas. Até tem um vídeo meu que eu falo justamente isso, que consegue otimizar muito a obra, muitas vezes fazendo uma viga padrão de 40, 14 por 40. Agora, 14 por 40 é um lixo para um pilar, ok? Também tem vídeo meu sobre otimização de pilares, que eu demonstro porque é um lixo um pilar de 14 por 40. A questão é, se eu criar padrão, eu gosto de 14 por 40 e lanço tudo 14 por 40, não vai ser uma otimização, vai ser muito jogar dinheiro no lixo, ok? Então se eu criar uma padronização num sobrado de pilar de 14 por 40, ou 15 por 40 é a mesma coisa, tá? Na prática você executar com 14 de qualquer jeito, eu vou ter uma obra bem piorada e com um consumo de aço gigante, ok? Entendido isso aqui? Então, quais os critérios que a gente utiliza para determinar isso aqui? Primeiro, qualidade da mão de obra, ok? A qualidade da mão de obra é crítica, porque se eu tenho uma obra que vai ser executada por um pedreiro na zona rural, vai ser um pedreiro e um servente. E o servente é um cara que nunca pisou numa obra, mas ele nunca fez nada da vida, é um cachaceiro bêbado que encontraram lá, mendigo, ok? Não vai dar para mim fazer uma otimização pesada daquilo lá, porque ele mal vai saber executar aquilo lá, ok? Agora, se eu tenho uma equipe adequada, tem um mestre de obras na obra, tem um engenheiro que vai na obra todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, e confere, analisa tudo mais, e tem uma equipe adequada, eu posso ter uma variação de seção maior e otimização maior assim, ok? Próxima questão que a gente tem que se preocupar, quão complexo é o arquitetônico, ok? Eu posso modificar alguma coisa do arquitetônico, posso simplificar essa obra, porque se a obra for realmente complicada, vai ser complicado aqui, tá? Próxima questão que a gente tem que ter, o entendimento de que cada seção adicional é uma complicação. Entendido? Então, não é a questão, compensa padronizar ou otimizar, não, mas a questão é níveis de padronização e otimização, ok? A gente tem aqui otimização máxima, aqui padronização máxima, tá? Mas dependendo do caso, eu consigo uma obra um pouquinho mais para cá, um pouquinho menos padronizada e ainda assim ter uma variação boa. Como? Tendo uma diferenciação considerável das seções. Por exemplo, vamos imaginar que
eu criei minha seção padrão, vai ser instalar uma viga de 14 por 40, ok? Então o que eu recomendo não é, tudo padronizado ou tudo otimizado, não é. Padrão mais reforço. Como assim? Eu crio uma seção padrão, digamos que você instalar a viga de 14 por 40. As vigas que não resistem com 14 por 40, eu não vou fazer 15 por 40 ou 14 por 45, não. Eu vou tentar apertar ela para ver até que ponto eu consigo fazer uma viga de 14 por 40. Ela não resiste 14 por 40. Dependendo do caso, a gente consegue trabalhar na viga, e se a gente souber trabalhar uma viga, muitas vezes a gente consegue fazer resistir. Mas se ela não resiste com 14 por 40, eu troco por uma viga, sabe, de 14 por 60. Ok? Então eu criei duas vigas na obra, uma viga de 40 e uma viga de 60. Então eu criei uma diferenciação pesada na obra. Não vai ter risco de se confundir. Ok? Você olha para um estribo de 40 e outro de 60, você sabe qual que é maior. Tranquilamente você sabe a diferença. Ok? E daí vai ter poucas vigas que não vão passar com 40 e também não vão passar com 60. Então eu criei uma variação, mas foi pouca variação. Não foi criado 10 vigas diferentes, 10 são diferentes. Entendido? Próxima questão. A gente cria viga padrão, a gente não trabalha com viga menor do que ela. Ok? Mas eu tenho uma viga de 14, 40 padrão, mas tem um lugar ali que uma viga de 35 passava. Trabalho com ela 40 igual. Tem um lugar que viga de 30 passava. Trabalho com ela 40 igual. Ok? A não ser que você tenha um motivo muito bom e uma seção menor muito diferenciada, por exemplo, tem uma carga muito pequena e daí eu poderia fazer uma vigota dupla. Ok, deu um caso especial, beleza. Mas qualquer outro caso, trabalho com a viga padrão. Entendido? Ao invés disso, vou aumentar na largura, ok? Se a viga de 14 por 40 não passa, uma viga de 25 por 40. Não tenta fazer uma viga de 15 por 40, porque vai ser praticamente a mesma coisa. Troca por uma viga de 25 por 40, aí tem uma variação pesada que a gente consegue resolver. Entendido? O mesmo vale para pilar. Qual que vai ser o meu pilar padrão? Meu pilar padrão vai ser de 14 por 26, porque daí eu consigo fazer caixeira de 30 tranquilamente, não preciso fazer emenda de tábua. Ok? Se o pilar não passa de 14 por 30, e 14 por 26, eu não vou fazer 14 por 30, eu faço, sei lá, já sei que esse pilar não passaria com 4 ferros 10 de qualquer jeito, já faço 14 por 40. Ok? Não, isso é ideal, mas se é só poucos pilares da obra, não é problema. Entendido? Então, essa questão que a gente tem que ter. Pilar 14 por 26 ou 14 por 40, ou 14 por 26 e 14 por 45, 14 por 50. Eu tenho uma variação pesada na seção que os casos onde minha peça padrão não resolve, uma bem maior resolve. Ok? Eu vou ter uma variação pesada. Porque se eu tenho uma viga de 60, o pedreiro vai falar, será que dá para passar com 40? Se é uma viga de 60 e ela está com 2 ferros de 16, ele não vai olhar e pensar, não, daria para mudar para 40. Não, ele vai aceitar, ok, aqui tem um vão bem maior, beleza, realmente teve que ser resolvido. Agora, quando tem uma viga de 40 e tem outra viga de 45, elas estão com uma armadura na parte inferior igual, dava para fazer de 40 as duas. Ok, você teria que modificar um pouquinho a ferragem, mas dava para fazer, tá certo? Próxima questão, agora vamos analisar essas vantagens e desvantagens e como que a gente pode resolver elas, tá? Padronizar e reaproveitar formas. Com o método base mais reforço, funciona bem. Por quê? Porque 80% das minhas vigas tem a mesma seção, 80% dos pilares tem a mesma seção. Então, se tiver uma ou outra seção ali que vai ter uma caixeira adicional, vai ser pouca coisa. Entendido? Tá? Não vai ser problema fazer caixeira para uma ou duas vigas adicionais. Seria problema para fazer caixeira em um monte de vigas adicionais e sobrar um monte de forma que eu nem aproveitei. Entendido? E claro, vai ter uma ou duas vigas maiores, mas essa caixeira, dependendo do caso, se eu cortar, eu consigo aproveitar para todas as vigas menores, certo? Otimização de seção base. Eu continuo conseguindo fazer isso se eu tiver poucas vigas maiores. Se eu tiver uma viga padrão, que 80% das vigas são esse padrão e poucas são maiores, eu consigo tranquilamente resolver uma viga que tem seção diferente, ok? Ou otimizar a seção base. Próxima questão, forro de altura constante. Aqui entra uma questão, se eu tenho uma viga de altura padrão, a minha viga reforçada pode ser mais larga muitas vezes e não modificar a altura do forro e vai estar resolvido tranquilamente. Caso contrário, eu ainda tenho uma seção padrão. Então eu vou verificar qual é a seção padrão para o meu forro e as vigas que têm uma seção diferente da padrão, eu vou tentar trabalhar um caso especial, ok? Mas já tenho o meu foco. Eu sei qual é a altura padrão e eu sei qual é a altura da viga mais alta, ok? Eu só tenho que verificar onde que eu tenho viga mais alta e se tem como fazer uma adequação no forro. Ok? Eu não tenho uma salada gigante de seções. Entendido? Agora, desvantagens. Arquitetura complexa. Só ter uma viga padrão mais uma ou duas seções de reforço já resolve isso aqui. Ok? Então eu vou ter uma viga padrão ainda adequada na obra e poucos pontos de reforço. Não vai ser um monte de seções diferentes. Ok? Vai ser 2, 3 seções de vigas mais umas 2, 3 seções de pilares. Isso vai facilitar muitas vezes. Próximo, não otimizar a obra. Se eu criar minha viga padrão com uma ação pequena que vai resolver quase toda a obra, sim, otimiza ainda. Então não acaba sendo um problema. Próximo, cruzamento de vigas. Realmente, essa questão
Se eu tenho cruzamento de vigas de 2 vigas de seção padrão, é um problema, ok? Agora tem uma questão. Tem como a gente resolver isso aqui? Sim, tem. Primeiro método é não faça cruzamento de vigas, a não ser que seja realmente necessário. Segunda questão, onde for realmente necessário e as 2 vigas têm a mesma seção, vai ser um caso raro, né? Porque geralmente, se uma viga está apoiando outra, uma vai ter mais inércia que a outra, tem que ser rigidez maior e tudo mais. Mas se ainda acontecer cruzamento de vigas, que é uma coisa que, na maioria dos casos, a gente pode eliminar num projeto, realmente gastar um pouquinho mais de aço ali. Próxima questão, armadura de suspensão. A gente resolve isso fazendo o quê? A viga maior suporta a viga menor. Então eu não faço nunca uma viga de 60 apoiada numa viga de 40. A viga de 60 vai ter que estar apoiada numa viga de 60. Ok, a gente elimina esse problema de armadura de suspensão assim. E próximo, se a seção padrão não for eficiente, a gente vai eliminar porque a gente vai escolher uma seção padrão eficiente. Agora, final, competição de rigidez. Esse é o ponto que não consegue otimizar realmente. Ok? Que é o quê? Isso principalmente em prédios altos ou 2 vigas próximas. Se eu tenho 2 vigas próximas, o que eu faço? Eu elimino uma das vigas e deixo só outra. Ok? A maioria das vezes dá para fazer isso. Se realmente não tem como eliminar uma das vigas e está gerando competição de rigidez, eu faço uma delas seção maior e tento resolver, tá? Mas daí se é um caso pontual, não vai ser uma coisa comum. Agora, para pilares é um problema. Por quê? Porque se eu tenho um prédio de 10 andares, ou 8 andares, mas eu tenho seção de pilar. Tem pilar que suporta 50 toneladas, tem pilar que suporta 100, pilar que suporta 200. Eu não posso fazer a mesma seção. Eu também não posso fazer seção base padronizada nos pilares para resolver a maior parte da obra, porque nos pilares, se eles, quando a gente está falando de um prédio, eles têm que ter uma rigidez proporcional, ok? Eu não posso ter pilares com uma carga alta e uma seção pequena, e eu não posso ter pilares com uma carga baixa e uma seção grande, porque a estrutura vai deformar diferencialmente só por causa disso, ok? Eu espero que a pressão distribuída em todos os pilares seja igual. Entendido essa questão? Então, como que a gente resolve isso aqui na prática? Basicamente nos pilares a gente não faz uma seção padrão, a gente faz uma diferenciação considerável. Como seria isso? Bom, eu tenho o pilar de 20 por 25, e dei o pilar de 20 por 50, e o pilar de 20 por 75. Eu crio mais que uma seção, mas eu crio uma variação considerável, para não ter tantas seções. E daí eu crio um padrão, ok. Os pilares como padrão são de 20 por 25. Os que não resistem de 20 por 25 vai ser de 20 por 50. Os que não resistem de 20 por 50 vai ser 20 por 75. E os que não resistem de 20 por 75 está a fase de 25 por 75 ou 30 por 75. Tá, mas eu crio uma variação. Eu não faço tem pilar de 20 por 25, tem pilar de 25 por 25, tem pilar de 20 por 40, tem pilar de 25 por 40, tem pilar de 20 por 50 e não, tá? Porque o pilar 25 por 40 e o pilar 20 por 50 tem a mesma área. Eu não quero 2 seções de pilares com a mesma área, porque os dois conseguem resolver a mesma situação. Não tem por que ter 2 casos diferentes. Entendido essa questão? Então isso a gente tem que planejar a seção variável. Entendido? Tá? Então, sempre que possível, você minimiza a quantia, mas você não tem que pensar, eu tenho 15 seções diferentes, eu tenho uma. Não. Se eu tiver umas 2 ou 3, eu consigo resolver quase tudo que eu resolveria com 15. Ok? Consigo 90% da otimização que eu conseguiria com 15, mas bem próximo à padronização ainda. Ok? Só em obras altas que compensa, quem sabe, modificar nos pilares, e ainda assim vai ser poucas sessões. Eu não quero ter uma obra que tem mais de 10 sessões diferentes nunca. Ok? Eu vou tentar pensar, quantas sessões eu preciso? Essa sessão que eu escolhi, eu não poderia ter resolvido de outra maneira? Ok? Qual que é meu padrão de sessão? Essa é a minha sessão padrão. Se eu não resolver, qual que vai ser meu procedimento para aumentar a seção? Eu não vou fazer, tem pilar que aumenta a espessura, tem pilar que aumenta a altura, não. Tem viga que aumenta, não. Você cria um padrão. A viga que não passa na seção, eu faço de tanto. A viga que não passa na seção, eu faço de tanto. Entendido? Você cria um padrão que resolve a situação minimizando a quantidade de seções adicionais. Entendido essa questão? Então, por enquanto, seria isso. Se quiser ver na prática, eu dimensionando uma obra, otimizando, trabalhando com esses métodos, inclusive outros métodos de otimização, que vão simplificar a obra e ainda assim garantir uma economia de material, eu tenho um curso completo de concreto armado, desde a concepção, análise, deslançamento e pré-dimensionamento, inclusive, até a parte de detalhamento final, onde eu demonstro como a gente realmente pode otimizar uma estrutura de concreto armado, como a gente realmente pode planejar uma estrutura de maneira adequada e garantir ela ser econômica e eficiente, beleza? Mas por enquanto seria isso.
acessando o link ali embaixo, você pode acessar meu site e vai ter acesso ao meu curso concreto armado, além de todos os outros cursos que estão no banner aqui do meu lado, ok? Mas vou ficando por aqui e até a próxima.